Sejam bem-vindos todos vocês que nos assistem. É com grande satisfação e alegria que recebemos todos vocês para o nosso encontro de hoje. Desde domingo passado, estamos celebrando a 49ª Semana do Legionário. Hoje, daremos sequência à sua programação com a palestra Campanha do Quilo, Reforma Íntima. Mas, como de costume, elevemos nosso pensamento aos céus e façamos uma prece, pedindo que a paz do Divino Mestre permaneça conosco, que sua luz nos ilumine, para que, iluminados, possamos melhor enxergar os caminhos que nos conduzirão de retorno ao Pai. Meus irmãos, devido a uma série de imprevistos, a palestra de hoje será proferida pelo nosso irmão Rinaldo Cândido. E que Deus continue com todas nós. Olá, amigos, olá, amigas. É um prazer e uma alegria poder estar aqui com vocês, compartilhando deste momento, deste evento tão importante, tão significativo, tão emblemático para todos nós, que é a 49ª Semana do Legionário da Campanha do Quilo. E esse ano, por uma particularidade, por um alcance, né, de tempo, esse evento está aí revestido com uma energia muito mais significativa, né? 75 anos de Campanha do Quilo no nosso estado Pernambuco. É uma marca que deve ser comemorada, que deve ser prestigiada, que deve ser reconhecida por todos nós. E, sem sombra de dúvidas, não poderíamos deixar de relembrar a figura do Elias Sobreira, esse ser tão iluminado que, com toda a sua dedicação e esforço, implementou essa atividade aqui no nosso estado, né, e nos deixou todo o seu legado, toda a sua orientação, que permanece em nossos corações até hoje e que nos faz lembrar dia a dia de vivenciarmos a perspectiva do bom combate, assim como ele próprio nos traz no título de sua obra. Bom, me chamo Rinaldo, faço parte da União Espírita Caminho da Luz, que fica em Boa Viagem, aqui na cidade de Recife, Pernambuco. E para nós é uma satisfação imensa, uma alegria inenarrável poder fazer parte deste momento da 49ª Semana, dos 75 anos da Campanha do Quilo no nosso estado. E para a gente conversar um pouco, nesses minutos que teremos aqui neste vídeo, que por mais que seja gravado, sem sombra de dúvidas nos permitirá uma conexão de mentes e corações no momento em que cada um de nós assistirmos, seja na quinta-feira, no momento ali marcado na programação, seja em outros momentos, né? A tecnologia nos favorece essa oportunidade de revivermos os encontros, as palestras, e inclusive até mesmo quando perdemos a oportunidade de no dia estarmos naquele evento, naquela atividade, a gente poder revisitá-la em outro momento, né? Então, é muito bom a gente ter também esse artifício, né? Então, sem sombra de dúvidas, independente do momento em que cheguemos a este vídeo, no momento em que aqui, né, chegarmos para assistir essas reflexões, estaremos conectados, né, em mentes, em corações, porque vibramos no mesmo propósito, o propósito de entendermos o Evangelho de Jesus, que a doutrina espírita vem nos demonstrar e explicar de maneira tão clara, né? E, acima de tudo, utilizarmos esses ensinamentos na prática, na ação das nossas existências, das nossas transformações íntimas e coletivas. E, sem sombra de dúvidas, a Campanha do Quilo é uma ferramenta ímpar nesse processo de construção, não só individual, mas e principalmente construção coletiva. E é justamente sobre esse tema que vamos versar, que a nossa conversa
da noite de hoje, né, desse momento aqui do nosso encontro. A nossa temática é a campanha do quilo e a reforma íntima. E são dois temas, né, dois nichos de reflexão, né, campanha do quilo e reforma íntima, que estão indissociadas. E a gente vai entender o porquê, né? Quando falamos de reforma íntima, esse é até são duas palavrinhas, né, muito utilizadas, muito conhecidas por nós espíritas, por permear a nossa vivência de casa espírita, de trabalho espírita, de estudo espírita, justamente por ser um fator primordial para qualquer ser, inclusive, né, estendendo para toda a humanidade, que busque a sua melhora. E para nós espíritas vai se revestir de uma importância mais significativa pelo fato do conhecimento que possuímos, da orientação que possuímos com relação à nossa mudança, né? Com relação à nossa transformação. E falar de reforma íntima é falar de conhecimento de si, é falar de mergulho íntimo, é falar de transformação, como a própria construção léxica nos traz, né? Reforma seria transformar algo, né? Quando a gente faz uma reforma, a gente pega algo que a gente não está tão satisfeito e a gente transforma aquele algo numa perspectiva de melhora, né? E justamente é nesse intento que a gente vai caminhar em reforma íntima, né? A transformação de nós mesmos para algo melhor. Mas para que a gente possa partir de uma base de reflexão, gostaríamos de rememorar, de lembrar uma questão que está lá em O Livro dos Espíritos, obra primeira de nossa codificação, a base principal de nossa doutrina. E na questão 919, Kardec questiona aos espíritos qual seria o meio prático e eficaz que possui o homem de se melhorar neste mundo e de resistir à tentação do mal. Essa é uma pergunta que talvez muitos de nós não lembremos de imediato pelo enunciado, mas sem sombra de dúvidas, quase a maioria recorda dessa questão pela sua resposta. Pois os espíritos vão responder a Kardec, dada esse questionamento que o codificador faz, de que um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Seria esse o meio prático e eficaz que nós possuímos aqui na Terra para realizarmos o nosso processo de construção, de resistência ao mal, de transformação íntima. O conhecimento de si, o mergulho interior. E essa perspectiva do autoconhecimento, né, realmente desse mergulhar, né, desse aprofundar-se dentro de si, é o caminho para que a gente avalie as nossas características. Porque diuturnamente, no dia a dia, principalmente na nossa geração atual, né, de tempo, de atividades, nós vivemos numa dinâmica muito elástica, ou seja, nossos tempos são muito corridos, né? Como diria o sociólogo Zygmunt Bauman, a gente vive tempos líquidos, né? O termo que o Bauman cunhou, justamente na perspectiva de que vivemos vidas muito aceleradas. E nessa dinâmica de correria, de muitas vezes a gente iniciar o dia muito cedo, terminar o dia muito tarde e não ter muito tempo para parar, respirar, acabou que nos distanciou um pouco desse contato conosco, porque ao vivermos, né, nessas dinâmicas que a vida muitas vezes nos pede, a gente acaba se distanciando um pouco das nossas características e abraçando certas máscaras, certas condutas que são socialmente concebidas, socialmente aceitáveis, e a gente acaba se distanciando realmente da nossa essência. E aí, desde a codificação, na verdade, a gente vai remontar isso desde a época do oráculo de Delfos, que lá, né, em seu pórtico, trazia,
né? A perspectiva do conhecimento de si mesmo, que inspirou Sócrates a cunhar a frase do só sei que nada sei, todo esse contexto já vinha orientando a humanidade para uma perspectiva da necessidade de voltar para si. E diversos momentos, diversas teorias de conhecimento foram nos trazendo mais uma vez essa necessidade, né? Veio a primeira revelação com Moisés, a segunda com Jesus, a terceira agora com o Consolador Prometido, na imagem da doutrina espírita. E entre esses períodos, diversos pensadores, diversas linhas de pensamento, de raciocínio, diversas teorias filosóficas, científicas também, que nos chamavam a essa necessidade de parar em alguns momentos e mergulhar dentro de si para reconhecer as nossas necessidades. E aí, volta e meia, essas orientações vinham, mas a humanidade, por correr atrás, muitas vezes, das conquistas materiais, dos ganhos científicos, acabava atropelando essa orientação. E aí, mais uma vez, esse aviso nos chega, agora através da codificação espírita, atrelado a diversas outras análises mais profundas acerca da vida que o Espiritismo nos traz, como um convite para que nós retornássemos a essa necessidade do conhecimento de si. Porque a reforma íntima, na perspectiva do autoconhecimento, é um processo contínuo, é um processo que demanda tempo, é um processo que demanda esforço, é um processo onde nós iremos modelar progressivamente a nós mesmos através da vivência evangélica, através da vivência do amor, através da vivência da compaixão, através da vivência plena e harmoniosa, não só intimamente, mas coletivamente. Porque a gente também tem que lembrar que essa vivência também tem que ser feita no íntimo, né? Precisa haver todo esse amor, todo esse carinho, toda essa complacência para consigo, porque só assim a gente consegue externar para o nosso próximo. Mas aí, então, esse processo da reforma íntima é algo contínuo e que nos demanda esforço, vai nos demandar esse olhar atento, realmente essa tentativa dia a dia da gente, de cada um de nós, no nosso campo de vivência, no nosso campo de perspectivas, no nosso campo de conhecimento, a gente saber condensar as nossas atividades, as nossas ações em prol de um caminho de crescimento. E em todo esse contexto desse processo que é contínuo, nós vamos precisar reconhecer que muitas vezes precisaremos abdicar de certas questões. Há um livro que é fantástico, que fala de reforma íntima de uma perspectiva tão clara, e ao mesmo tempo profunda, que é o Reforma Íntima Sem Martírio, psicografia do Vanderlei de Oliveira, ditado pelo espírito Hermance Dufour. Inclusive, uma das médiuns, enquanto a época de encarnada, que colaborou no processo da codificação. E a Hermance Dufour, logo nos capítulos iniciais, ela fala muito dessa perspectiva da reforma íntima enquanto processo contínuo, mas, acima de tudo, enquanto processo que irá nos demandar uma ação de escolha, uma ação da gente poder olhar para aquilo que nos envolve, para aquilo que nos rodeia e discernirmos o que nos vale, o que nos é interessante, o que nos é de engrandecimento. Inclusive, ela coloca, se não me falha a memória, no capítulo 2 dessa obra, ou é no capítulo 2 ou é no capítulo 3, mas num dos capítulos iniciais, que nós precisamos abdicar de muitas questões no dia a dia para que a gente inicie o processo pleno da reforma íntima. Não há como a reforma íntima se tornar efetiva, a gente realmente iniciar esse processo mantendo todas as características que estamos vindo a manter ao longo das existências, ao longo dos anos aí que tivemos até então, né?
E eu acho que isso é algo muito claro, inclusive, né? Até certa feita em um estudo com alguns parceiros de movimento, falávamos justamente dessa obra e comparávamos a Hermance Dufour, nesse intento, né, da análise que ela fazia, a uma perspectiva que se fala na ciência de que o gênio é aquele que observa o óbvio. Os grandes gênios da humanidade foram aqueles que observaram o óbvio, aqueles que conseguiram enxergar aquilo que era de natureza, né? E não florearam tantos pensamentos ao ponto de fugir das teses mais grandiosas, digamos assim, né? Então, todo o grande gênio é aquele que consegue enxergar o óbvio, aquele que consegue enxergar aquilo que está à sua frente. E a Hermance Dufour, quando fala de reforma íntima, poderíamos categorizá-la justamente nesse contexto, né? Porque ela consegue enxergar algo que é óbvio, mas que muitos de nós, muitas vezes, nunca paramos para pensar ou para entender, ou muitas vezes nem conseguimos enxergar esse fato, né? De que o processo de reforma íntima vai necessitar de enfim, realmente de uma escolha, né? De uma tomada de decisão para que eu passe, a partir de então, a ter um caminho onde eu consiga construir essa reforma íntima, né? Então, a gente poderia, de uma forma didática e bem direta, perpassar a reforma íntima em 3 momentos, em três estágios para a gente atingir a reforma íntima. O primeiro seria o conhecimento. A gente precisa passar por um processo, a gente precisa construir um conhecimento para que essa reforma íntima se torne possível. Até mesmo a própria orientação que a espiritualidade nos dá, né, do meio mais prático e eficaz para a gente resistir à tentação do mal e se melhorar, né, seria o processo do autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo. Mas para o conhecimento de si mesmo, ou tantos outros níveis de conhecimento vão estar envolvidos, né? O conhecimento das leis naturais, os conhecimentos das leis que regem, né, o universo, da relação social e tudo mais. Todos esses níveis de conhecimento impactam diretamente na nossa perspectiva do autoconhecer. Então, o primeiro degrau, o primeiro estágio para a reforma íntima seria o processo do autoconhecimento, seria esse processo do conhecer, seria o processo da gente se munir da maior quantidade de informações que a gente possa possuir, né? Sejam essas externas, no âmbito de vista de sociedade, no âmbito de relações sociais, no âmbito de vista de universo, né, das leis naturais que nos regem, e isso a doutrina espírita nos faculta de forma magistral. E, atrelado a isso, iniciar esse processo fundamental de mergulhar dentro de si e passar para o processo do autoconhecimento, né, desse conhecimento íntimo. Seguido o processo do conhecimento, a gente poderia estabelecer que o segundo degrau, o segundo estágio da reforma íntima seria o processo do reconhecimento. E o que seria esse processo do reconhecimento? Seria algo que a gente pode traduzir como o aceitar. A gente aceitar aquilo que a gente passou a conhecer. Porque quando a gente faz esse processo do conhecimento, muitas vezes, quase sempre, nós iremos nos deparar com certas características nossas e do meio social que nós não achamos tão condizentes assim. E que estavam acontecendo, principalmente quando a gente fala de questão íntima, que estavam acontecendo porque a gente ainda não tinha parado para perceber essa questão, né? Essa perspectiva. E aí estava meio que seguindo o fluxo, né? Então a gente estava enveredando por certos caminhos, por certos hábitos, que nos, de certa forma, impediam ou nos entravavam a marcha e que nós não estávamos percebendo que ainda era algo corriqueiro nas nossas existências. Então, o processo do reconhecimento, do aceite das nossas condições, ele precisa acontecer porque ao se depararmos com essas situações, né, ao conhecermos a nós mesmos, iniciarmos esse procedimento de conhecermos a nós mesmos e nos depararmos com esses cenários, com essas situações que muitas vezes a gente ainda não tinha
parado para reconhecer, parado para enxergar que nós possuíamos, é necessário esse processo do aceite. Porque se a gente não aceitar essa condição, se a gente, por exemplo, enfim, enxergar essa situação, né, conhecer essa situação que ainda nos serve de vivência, e por alguma questão a gente se revoltar porque a gente ainda possui aquilo, isso também vai ser um entrave à marcha, né, a nossa marcha evolutiva. Então, o processo do conhecimento ele é necessário e, por ele acontecer, ele vai nos trazer certas situações, né, ele vai nos fazer com que nós nos deparemos com certos cenários, mas ele não deve nos entravar, né? Ele não deve nos coibir, ele não deve nos diminuir de alguma forma. Pelo contrário, ele é um convite para esse reconhecimento, para essa aceitação, para que a gente abrace as nossas dificuldades, para que a gente abrace as nossas imperfeições, na perspectiva de melhorá-las, de transformá-las, inclusive sendo esse o próximo passo, né? O próximo e último estágio da reforma íntima, que seria o processo de modificação. Né? Eu conheço, eu aceito, eu modifico. E aí, a partir do momento que eu inicio esse processo de modificação, eu estarei ali concluindo, digamos, toda essa estrada de transformação, né? de ressignificação de si mesmo, né? de nós. Não é um processo fácil, obviamente, porque, como citamos, né, nesse encarar as nossas questões, muitas vezes nós vamos nos sentir, de alguma forma, presos. Mas a gente precisa fazer todo esse contexto de liberação de nós mesmos, de aceitação daquilo que ainda somos, para que esse processo de modificação ele aconteça, né? Até há um exemplo para nós, né, que sem sombra de dúvidas é das figuras mais emblemáticas do Evangelho, né, ali de todo o processo pós-vinda de Jesus, e sua história de vida ela é muito significativa justamente nesse ponto da modificação, porque ele foi uma pessoa que tomou conhecimento de algo e precisou tomar, a partir, né, dessa perspectiva de conhecer, ele precisou tomar uma decisão. Eu aceito, eu reconheço essa situação, ou eu vou negá-la e, de alguma forma, me prejudicar ainda mais, né? Mas aí ele acabou aceitando, né? Ele foi uma perspectiva, ele foi uma pessoa, uma criatura que reconheceu aquela situação, e nesse reconhecer, ele se proporcionou a oportunidade de modificar-se. Essa figura, talvez muitos já tenham até pintado na mente toda a história, é o Saulo. O Saulo que se torna Paulo após encontrar Jesus a caminho de Damasco, né? História esta que está lá narrada para nós, né, em Atos dos Apóstolos, e depois, obviamente, a gente vai ver todas as nuances do contexto dessa história e o que essa história proporcionou na vida, né, do Saulo, que se entrega ao Evangelho e muda, né, inclusive, a nomenclatura de seu nome para Paulo, e vai ser aquele com um trabalho exímio de divulgação do Evangelho, né? Sendo, inclusive, considerado apóstolo dos gentios por ter espalhado, por ter pregado a todas as criaturas, né? Como Jesus mesmo já houvera elucidado e orientado seus discípulos a fazerem. E o Paulo veio, mesmo sem ter tido esse contato mais direto com Jesus, né? O encontro que ele tem é ali a caminho de Damasco, na perspectiva de nesse caminho, né, ele estava na perspectiva de perseguir um cristão, porque era essa a sua figuração, né, por ser um judeu iniciado nas questões religiosas. Ele veio em contexto de combate ao cristianismo nascente, né? E aí em busca, ele iria, né, em busca do Ananias em Damasco,
E próximo a chegar à cidade, Jesus, né, se apresenta para ele, numa luz tão forte, inclusive, que chega a cegá-lo, né, pelos relatos que a gente tem na Bíblia. E ele cai do cavalo e toda aquela imagem de perguntar, né, quem era aquela figura. E a frase que Saulo ainda, né, porque ainda era Saulo naquele momento, diz após, né, a apresentação da figura ali à sua frente, que inclusive o diz, né, eu sou aquele que tu persegues, demonstra muito, de maneira muito didática e muito clara para a gente, esse caminho da reforma íntima. Porque ele, a partir, naquele momento, ele conheceu Jesus, né? Ele já ouvia falado, já tinha ouvido falar de Jesus, mas ele ainda não o conhecia, né? Porque ele desprezava a importância que Jesus tinha, ele desprezava a dimensão dos ensinamentos de Jesus. E aí, ao encontrar com Jesus naquele momento, ele ressignifica aquela imagem, né? Então, ele conhece realmente Jesus ali. E aí ele tem a oportunidade ou de reconhecer e aceitar o equívoco que ele houvera cometido, ou se jogar num complexo de culpa, enfim, e desprezar aquele momento tão importante para a sua vida. Mas aí ele vai justamente no caminho do reconhecer, do aceitar, e faz uma pergunta emblemática e muito significativa à figura do mestre, que é justamente: Senhor, o que queres que eu faça? Ele se coloca completamente à disposição. Ele, mesmo com todos os seus equívocos, com todos os seus erros, com todos os seus atavismos, ele abre mão daquele Saulo que ele houvera sido e dispõe-se a uma nova perspectiva, né? Ele se coloca à disposição dessa modificação, né? E aí ele inicia todo o seu trabalho, né, que está aí para a gente disposto nas suas cartas, inúmeras cartas, com tantos ensinamentos que reverberam em nossas consciências até hoje. Então, essa é uma figura muito significativa para nós, para todos nós, lá no Evangelho, justamente por demonstrar essa perspectiva da reforma íntima como sendo algo que a gente precisa trilhar. E, obviamente, isso não significa que a gente deva desprezar os nossos erros do passado, não, porque eles têm algo a nos ensinar. Mas o que a gente precisa entender é que eles não nos definem. Essa é a essência, né? E o processo da reforma íntima, ele só realmente é iniciado quando a gente consegue entender isso. Aquilo que eu fui lá atrás, aquilo que eu fui no ontem, os meus erros, os meus equívocos, não me definem. O que me define é aquilo que eu quero ser a partir de hoje, né? Realmente esse é o caminho. E aí a gente tem todo esse contexto, né, de reforma íntima para nos orientar enquanto marcha evolutiva, né? Enquanto perspectiva, caminho de evolução. E aí, para nós, legionários, que tivemos já experiência com campanha do Quilo, a ligação vai ser muito direta, né, nas nossas cabeças da reforma íntima com a campanha do Quilo em si. Mas talvez alguns que por aqui apareçam possam estar se perguntando: sim, mas aí, o que é que isso tem a ver com a campanha do Quilo? Né? O que é que reforma íntima teria a ver com o trabalho da campanha do Quilo? Né? Bom, primeiro de tudo, é muito necessário, né, é muito importante a gente entender o que é a campanha do Quilo. Talvez muitos de nós ainda não tenhamos tido contato com o trabalho, por qualquer questão que seja, talvez por uma falta de oportunidade, e aí a gente desconheça o que vem a ser a campanha do Quilo, né? E de maneira bem imediata, bem simples, porque não é o objetivo primeiro desse nosso encontro agora, mas apenas para que a gente entenda que a campanha do Quilo, como o próprio nome talvez nos dê a impressão já, né, é um trabalho que é realizado visando a ponte da pessoa que quer doar com a pessoa que precisa receber. O legionário da campanha do Quilo, ele serve de elo entre enfim, a pessoa que pode, né, de alguma forma colaborar e a pessoa que eventualmente precise
de algum auxílio, né? Então, o trabalho da campanha do quilo, ele se estrutura justamente nessa busca, né, a saída dos legionários em busca dos donativos, né, residência a residência, porta a porta, ou sinal, eventualmente, né, nas casas que assim realizem também, para que esses donativos sejam recebidos, sejam destinados, né, às instituições de ação caritativa e consigam alcançar aqueles que de alguma forma necessitem, né, que de alguma forma estejam precisando daqueles donativos. Então, o trabalho da campanha do Quilo, ele é justamente esse elo, essa ponte de ação entre as pessoas que querem doar e que muitas vezes até não sabem como fazer, né, porque ainda hoje nós temos uma sociedade que se interroga muito em como poderia fazer o bem, em como poderia ajudar, né? E aí a campanha do Quilo vem com essa sublime oportunidade da gente fazer esse elo de ligação entre aquele que tem o desejo de doar muitas vezes e às vezes até não percebe, né? O desejo está ali íntimo e ele não consegue perceber esse desejo. Então, ao bater ali, ao legionário chegar à sua porta, ele vê aquela sensação, ele, né, faz brotar em si aquele desejo de ajudar o próximo da forma como ele possa, né? E aí a gente faz justamente esse elo entre essa pessoa e aqueles que necessitam de alguma forma. Em todo o contexto da campanha do Quilo, existem diversos pontos que a gente pode e deve analisar como fundamentais para a reforma íntima. O primeiro de todos, é o fato da campanha do Quilo ser um trabalho caritativo, da campanha do Quilo ser um espaço de devotamento de si mesmo em prol de algo ou de alguém. Só nessa ação, só nessa perspectiva, que é inicial, inclusive, é o ponto imediato que a gente reflete da campanha do Quilo, a ação material, né, a caridade material, a gente já estaria fazendo um processo de transformação íntima muito emblemático. A gente estaria iniciando essa construção, né, do refazimento de si mesmo. Mas existem diversos outros pontos associados a esse trabalho. Para além, por exemplo, da perspectiva material, teremos a perspectiva espiritual, que para nós é muito emblemática e muito significativa, né? Para nós espíritas, nós sabemos que toda ação que nós fazemos, ela versa na dualidade da vida, vida material, vida espiritual, companhias materiais, companhias espirituais, né? Porque nós sabemos que aqui estamos numa passagem e que a nossa verdadeira instância é a vida espiritual. Então, a gente vai sempre associar qualquer atividade que nós façamos a essa realidade da vida, né? E também existe todo um contexto de trabalho íntimo. Então, a gente poderia elencar a campanha do Quilo em 3 frentes de ação, né? A caridade material, porque existe, é ali, né? É o trabalho imediato que a gente consegue ver com os olhos. A caridade moral / espiritual, que é todo esse trabalho de levar consolo, de levar carinho, de levar sorrisos, de levar boas energias, tanto àqueles que a gente vai em busca dos donativos, quanto àqueles para os quais os donativos são destinados. E também o processo da construção da renovação íntima. E esse é o principal dos pontos para nós, legionários da campanha, para nós que fazemos esse trabalho, que já fizemos, que estamos a fazer, ou que um dia chegaremos a essa atividade, né? E aí a gente gostaria de destacar, só para a gente ver o quão realmente isso é uma verdade e já é presente no dia a dia do legionário da campanha do Quilo, essa noção. Nós trouxemos alguns trechos dos benefícios da campanha do Quilo, né, que está lá até a nossa fraternidade traz esse texto no blog, está lá à disposição de qualquer um de nós para que a gente possa ler,
todos os benefícios que a campanha do quilo proporciona, também os 10 mandamentos do legionário da campanha do quilo, enfim, essas orientações, recomendações e também inspirações ao trabalho, né? E aí a gente destacou algumas dos benefícios que a campanha do quilo proporciona, para a gente ver o quanto a campanha do quilo está associada ao trabalho da reforma íntima, né, do nosso processo de reconstrução interior. Destacamos o seguinte, tá lá, né, benefícios da campanha do quilo. Alijar de nossas almas o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Bom, falar de orgulho e egoísmo é falar das duas chagas da humanidade, como a gente tem informado para nós ao longo da codificação. E atrelado a esses dois, a gente ainda inclui aqui, né, o processo da vaidade, que é um fruto, né, é um desdobramento desses dois sentimentos que ainda alijamos muitas vezes, que ainda está atrelado à nossa vivência, né? E aí a campanha do quilo nos proporciona o alijamento desses sentimentos dos nossos corações. E como é que a campanha do quilo proporciona isso? Bom, ao nos dispormos a uma ação como essa, a um trabalho caritativo, de forma imediata, a gente está suplantando o nosso egoísmo. Porque o egoísta é aquele que apenas enxerga a si. E ao nos dispormos à campanha do quilo, de alguma forma estamos olhando para o próximo, né? Estamos enxergando o nosso próximo de alguma forma. Associado a isso, teremos todo o contexto da simplicidade associada ao trabalho, né? A campanha do quilo nos transporta a um cenário de humildade no sentido de a gente reconhecer aquilo que deve ser necessário e passar também a enxergar o supérfluo e principalmente até onde esse supérfluo é algo desejável. Porque quando fazemos campanha do quilo, quando temos contato com essa atividade, a gente passa a reconhecer a realidade do mundo, que muitas vezes nós estamos pela correria da vida, não é nem por maldade nossa, mas pela correria da vida, a gente acaba estando distante dessa realidade. E ao fazermos a campanha do quilo, a gente consegue se aproximar um pouco mais disso. E aí é um fator que, de forma imediata, nos proporciona esse repensar das nossas características orgulhosas e de vaidade, né? Obviamente, cada um de nós irá decidir se esse processo continua, né? O que a campanha do quilo faz, o que o trabalho faz, é nos dar o mote inicial de reflexão. Se iremos continuar essa perspectiva, esse caminho de renovação, de recanalização das energias, dos propósitos de vida, de recondução dos nossos hábitos, isso vai ser uma escolha nossa, né? O trabalho, como dissemos, a ação da campanha do quilo nos dá esse mote inicial. Mas é muito significativo esse mote, porque é um momento que a gente para ir fazer uma ação e que vai reverberar nas nossas consciências, vai reverberar no nosso ser ao longo dos dias da semana, né? Geralmente, as casas espíritas, né, os nossos trabalhos são ali nos finais de semana, ou sábado manhã, ou domingo manhã, que são horários, né, que mais aptos a chegar à casa das pessoas. E eu acho, certamente, né, muitos dos colegas teriam aí relatos e mais relatos para compartilhar das suas experiências, das suas vivências, né, mas aquilo que a gente pode falar, né, é um pouco daquilo que vivenciamos e é algo transformador, né, a experiência da campanha do quilo, que nos faz, se a gente realmente abraça o trabalho, nos faz ter semana de renovação, né? Nos faz ali, nos dá a energia salutar para os nossos dias subsequentes ao trabalho. Então, mas é justamente esse mote inicial que a gente vai ter que cultivar, né? O trabalho ali, é esse momento inicial que vai precisar do nosso cultivo, do nosso esforço. E aí vem o segundo benefício que a gente destaca, que é justamente o cultivar a modéstia,
a humildade e a fraternidade. Ao trabalhar, né, que é justamente o contraponto do primeiro benefício, né? Porque no primeiro benefício a gente vai alijar os sentimentos negativos, né? A gente vai alijar o orgulho, a gente vai alijar a vaidade, a gente vai alijar o egoísmo. É o processo de retirada. E aí agora vem o benefício do cultivo, né? Da florescência das boas vibrações, dos bons sentimentos. E aí a modéstia, a humildade e a fraternidade, né? Que são justamente características que vão estar muito ligadas aos trabalhos caritativos, ao trabalho de doação ao próximo, né? A gente tem que, nessa ação de estender a mão ao outro, estar preenchido da modéstia, né? A gente precisa sempre se revestir dessa característica quando fazemos um trabalho em prol do outro, para que esse outro não se sinta invadido, não se sinta diminuído por nós, né? Enfim, independente da condição que nós tenhamos, financeira, intelectual e tudo mais, a gente precisa se revestir dessa modéstia. A gente precisa se fazer de grande entre os grandes e de pequeno entre os pequenos, né? Como diria Paulo, para que a gente possa ter esse contexto de realmente de uma boa conexão, né? De deixarmos as pessoas confortáveis, sejam aquelas para as quais nós vamos em busca do donativo, sejam aquelas que nos oferecem esses donativos, né? Através ali do porta em porta, né? Então a gente precisa deixar essas pessoas o mais confortáveis possíveis. E o que vai nos permitir isso é justamente a modéstia, né? E aí entra a humildade em todo o contraponto, né, da vaidade e do orgulho, e nos faz descer dos nossos pedestais que muitas vezes nós assumimos na nossa vida, para a gente se colocar ali na condição essencial da nossa existência, né? A gente entender o parâmetro real da vida, né? A gente entender aquilo que realmente é importante e se distanciar dessas imagens, desses atavismos que eventualmente nós construímos na perspectiva social, na perspectiva enfim, de querer entrar ou estar ali inserido em determinado grupo, né? E por último, apenas no destaque, né, que o benefício traz, o cultivo da fraternidade, né? O cultivo da gente conseguir expandir para as criaturas aquilo que de melhor a gente possua, né? A gente nós sermos seres fraternos, né? Pessoas que compartilham, que doam, que estendem. E aí isso que aí é o ponto relevante e significativo que a gente precisa entender, que não vai estar circunscrito à matéria, né? Que não vai estar circunscrito aos bens materiais, às questões financeiras ou de gêneros alimentícios, né? Isso se estende a todo o contexto de ação que a gente possa fazer em prol do outro. Inclusive, quando a gente pensa em campanha do quilo, na ação da campanha do quilo, o nosso maior trabalho é levar a mensagem de Jesus. Não à toa, a gente não só vai buscar os donativos, saímos sempre com a mensagem evangélica para ofertar àquelas pessoas que batemos na porta, trazendo ela ou não a doação do donativo. O nosso intento maior é a divulgação do Evangelho de Jesus, né? É a distribuição do amor que ele nos propõe que seja distribuído, né? O amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É expandir esse amor pleno a todas as criaturas. E nesse intento também, enfim, também se ser possível o angariar dos bens, dos gêneros alimentícios ou eventualmente da ajuda financeira para conseguirmos colaborar com aqueles que passam as necessidades materiais, né? Mas realmente o intento da campanha é essa fraternidade universal, é nós expandirmos a todas as criaturas aquilo que de melhor a gente possui, né? E isso a gente vê, consegue observar de maneira muito simbólica nas equipes de trabalho da campanha do Quilo. Tivemos já a oportunidade de conhecer algumas, né, de algumas casas, e é sempre uma categoria, uma característica unânime de que os grupos de campanha do Quilo, os legionários de campanha do Quilo, são pessoas
que buscam ser muito irmãs umas com as outras, né? Que buscam compartilhar de uma alegria de servir, né? E geralmente a gente compartilha histórias de vida, a gente passa aquele tempo de conversa ali pós o encontro, com gêneros alimentícios, né? A gente traz ali aquela comidinha, afinal de contas, como diz a brincadeira, né? O espírita espia e prova, né? Então a gente também traz aquele lanchinho para confraternizar, mas a gente sempre consegue observar essa fraternidade entre as pessoas, o brilho no olhar por estar servindo a um propósito maior, ao propósito da renovação humana, ao propósito da implantação do amor na Terra, né? Então a campanha nos permite esse processo de cultivo da modéstia, da humildade, da fraternidade, que são características que de maneira muito direta vão nos proporcionar essa reforma íntima que tanto almejamos. Ainda destacamos o desenvolvimento da renúncia ao personalismo endurecido. Então, todo esse contexto da gente se distanciar dessas couraças que nós criamos, dessas personalidades endurecidas que a gente muitas vezes se apropria e que nos fazem ser indiferentes ao outro, nos fazem ser indiferentes à necessidade do nosso irmão, à necessidade do nosso próximo. Então, a campanha do Quilo vai também nos proporcionar todo esse desenvolvimento da renúncia, né? A gente saber renunciar a esse personalismo endurecido, a gente se abrir para essa perspectiva do ser imortal e pleno em ações de bem e pelo bem, né? A gente atingir essa característica, essa condição mesmo do ser completamente fraterno, né? Relembrando o ponto que citamos anteriormente. Então, a campanha do Quilo nos é esse laboratório fantástico, onde a gente vai vagarosamente, claro, porque não são processos que a gente vai tecer da noite para o dia, mas que a gente consegue ir ali, né, na semana a semana, trabalho a trabalho, e renunciando a esses personalismos endurecidos que eventualmente nós tenhamos criados. Inclusive, acima de tudo, a campanha do Quilo nos dá coragem, realmente nos dá a coragem, para que nós possamos assumir a tarja, digamos, de servidores do Cristo, porque é o trabalho que nos faz sair das portas da casa espírita. Enfim, junto, por exemplo, com as visitas aos abrigos e tudo mais, é a atividade que nos faz sair do muro do centro, representando o centro, representando a instituição espírita, né? E aí a gente precisa realmente nesse trabalho vestir a camisa, né? Colocar ali a tarjazinha na nossa, a bandana, digamos, né? Enfim, do trabalho, e isso vai fazendo com que a gente quebre esse personalismo, né? A gente quebre essa couraça. Até recordo, sem sombra de dúvidas, são relatos que muitos de nós já ouvimos, ou até mesmo já experienciamos intimamente, aqueles momentos iniciais na campanha do Quilo, a vergonha de encontrar alguém conhecido, de bater na porta de alguém que a gente conheça, de encontrar alguém no sinal que seja nosso amigo, porque a gente vai se sentir diminuído ou inferior e tudo mais. Justamente por causa desse personalismo endurecido que nós possuímos, né? E quando a gente adentra no trabalho, a gente traz ele com a gente. Mas aí a vivência, o dia a dia, a experiência da ação, da atividade, vai dissolvendo essa característica ao ponto da gente realmente abraçar a atividade com tanto afinco que a gente encontra um amigo, eventualmente, na rua ou na porta de sua casa, e com a maior alegria do mundo a gente vai se mostrar enquanto trabalhador do Cristo, né? Então a campanha do Quilo vai fazendo em nós todo esse processo de desenvolvimento dessa renúncia, a gente renunciar a esse personalismo que por hora, que eventualmente a gente tenha construído, enfim, que nos tenha sido colocado, né, como couraça da vida. E por último, nós destacamos, né, dos benefícios, óbvio, esses não são os únicos. Mais uma vez, lá no blog da Fraternidade, né, da campanha do Quilo, nós temos todos estes e os outros
benefícios da campanha, também temos os mandamentos do legionário. A gente recomenda a quem não conhece, dar uma chegadinha por lá, porque são textos magníficos. Mas o último que nós destacamos, pelo nosso tempo realmente, é o seguinte: a campanha do Quilo tem como benefício educar a nós mesmos e a humanidade na prática sincera do perdão, sem o qual estaremos sempre afastados de Deus. Então, a campanha do Quilo nos proporciona essa reconexão com o Criador através do exercício do perdão. E é um perdão duplo, porque é o perdão consigo e o perdão com o próximo. O perdão com o próximo, porque eventualmente nós vamos encontrar desafetos, a gente vai encontrar pessoas brutas na nossa caminhada de trabalho, e a gente precisa entender o momento de cada um. A gente precisa dar a ele o seu tempo de passar pelo processo do conhecer, do reconhecer e do modificar, que a reforma íntima nos sugere e nos compete a fazer. E a gente tem que dar esse tempo à criatura, a gente tem que dar esse tempo a cada um. A gente não pode querer medir os outros pela nossa balança. E aí a campanha do Quilo justamente nos faz esse processo, né, da gente conseguir olhar para o outro com essa empatia, com essa alteridade, né, de dizer, poxa, ele está no momento dele, né? Eu ainda sou vacilante, eu ainda tenho os meus momentos. Talvez hoje, pelo esforço, por esse novo olhar que tenho, estou numa trilha um pouquinho diferente, mas já estive ali e ele um dia estará comigo, né? Então a gente precisa ter esse reconhecimento. E aí a campanha do Quilo vai nos proporcionando esse alcançar desse perdão. E também o perdão a nós mesmos, né? Porque a gente, nesse reconhecer das vicissitudes, das dificuldades do outro, a gente também passa pelo processo de reconhecer as nossas próprias vicissitudes, as nossas próprias características negativas que ainda possuímos, e saber perdoar essas questões, perdoar os nossos erros, as nossas falhas, os nossos equívocos, lembrando até falas que já trouxemos aqui mais lá para o comecinho, de que a gente não deve dar tanto valor ao que nós fomos lá atrás. A gente deve sim observar aquilo que fomos para aprender com aquilo, né, com o passado, para que ele nos faculte um melhor amanhã, né? Mas que a gente entenda que o que está lá atrás não nos define. O que nos define é aquilo que nós queremos fazer no nosso amanhã. E aí, nessa caminhada, a gente tem tantos e tantos atributos para nos fomentar essa construção, e vem a campanha do Quilo como um dos mais ímpares dessas ferramentas para cada um de nós. É do trabalho que, sem sombra de dúvidas, todos deveríamos experienciar na Casa Espírita, porque é uma atividade que nos proporciona uma virada de chave, nos fomenta esse novo olhar para a vida, justamente por todas essas características que elucidamos, que nem são todas, né? São apenas algumas, mas que já nos dá essa tônica do quão é renovador o trabalho, né? O quão é estimulante ao bem a ação da campanha do Quilo, o quão formidável é a experiência dessa atividade e o quão ela nos faculta essa reforma íntima, né? Esse processo da reforma íntima, o quanto ela nos chama a essa transformação de nós mesmos, né? E aí, para a gente ir encerrando, relembrando uma fala que está no livro Paulo Estevão, autoria do confrade espiritual, né, de uma figura emblemática e tão importante para o nosso movimento espírita, o Emmanuel, através da psicografia do Chico. E tem um momento nessa obra que o Paulo, conversando com a Abigail e com o próprio Estevão também, ele muito inquieto, a Abigail vai dar a ele 4 palavras que são orientadoras para que ele trilhasse o seu caminho. E 4 palavras essas que reverberam e irão reverberar pelas eras sem fins,
porque traduzem para nós uma ação fantástica, né? De transformação e inclusive, nos dá essa trilha também, né, de como a gente poderia construir, né, a nossa vivência. E aí vendo a campanha do Quilo, sem sombra de dúvidas, como esse instrumento, né, para todos nós, de renovação e de construção. A Abigail vai dizer ao Paulo: ama, trabalha, espera, perdoa. Essa é uma formidável orientação que ela traz ao Paulo, na verdade, porque já era um momento, ele já estava transformado, né? E essa são palavras fantásticas, né, que ela traz para ele e que a gente deve utilizar na nossa vida, realmente, enquanto tônica de sequência, né? O que é que a gente precisa fazer? Ama, trabalha, espera, perdoa. São orientações que têm um impacto muito gigante quando a gente se vale delas, né? E certa feita, em uma reunião de trabalho na casa espírita que frequentamos, houve uma mensagem espiritual, né, enfim, psicográfica, e nessa mensagem psicográfica foi citada essas 4 palavras, e de uma forma muito elucidativa, o Espírito trouxe uma fala subsequente, né, a cada uma das palavras. E cito aqui, né, essa referência, porque eu acho que é muito significativa e muito emblemática a fala. O Espírito disse o seguinte: amem, era uma orientação, né, à mediúnica, ao trabalho mediúnico lá, aos trabalhadores, e ele disse o seguinte: amem, pois amar renova as consciências. E essa é uma frase muito impactante e real, né? Quando a gente ama, a nossa consciência é renovada. Trabalhem, pois o trabalho fortalece e edifica. E a gente consegue ver isso de maneira muito clara na nossa ação do trabalho no bem, em especial do trabalho da campanha do Quilo. Esperemos, pois quem sabe esperar, melhor aproveita o que é oferecido. E essa é uma esperança, é um esperar que deve ser ativo, obviamente, né? Não é a gente sentar e achar que tudo nos virá como presente. É um esperar no sentido de saber que tudo tem seu tempo. A nós cabe o esforço. Ao nosso Pai maior cabe dar tudo no momento oportuno e necessário. E perdoemos, pois o perdão nos torna o receptáculo vivo da mensagem de Jesus. E aí é justamente nesse intento, nessa caminhada, nessa trilha, que nós deixamos aqui nossos sinceros votos de paz e harmonia a todos nós, e que possamos entender a dimensão desse trabalho tão gratificante, tão renovador das nossas consciências, e que possamos nos utilizar dessa ferramenta que Deus Pai nos concede, que o Elias Sobreira nos materializou em ação a todos nós, e que estamos aí completando 75 anos de ação, e que venham mais 75, mais 75, mais 75, para que cada vez mais pessoas possam se beneficiar, seja quanto trabalhadores, seja quanto beneficiários desse trabalho tão gratificante, tão iluminador, que é a campanha do Quilo, que renova as consciências e que nos faz reformarmos intimamente. Paz e luz a todos. Meus irmãos, ao término da palestra, vamos agradecer primeiramente a Deus por tudo que nos concedeu e que ainda vai nos conceder. Ao patrono da campanha do Quilo, Bezerra de Menezes, a Elisa Alverne Sobreira, instituidor da campanha do Quilo entre nós e seu legionário número 1, e a todos que nos assistem, convidando-os para assistir à palestra de amanhã, cujo tema é Campanha do Quilo, Seareiro de Jesus semeando o amor,
a ser proferida por Alcidenberg Baramu, do Centro Espírita Moacir. Também queremos agradecer e parabenizar a Fraternidade Espírita de Campanha do Quilo, de Pernambuco, pelo evento festivo que homenageia todos os legionários. Permaneçam eles neste caminho de luz, levando a todos nós informações e meios para nosso progresso espiritual. Que o Senhor fique conosco.